Pai, te damos graças por esta manhã. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui. Obrigado pela vida do Juliano e sua família, que são presentes do Senhor para essa casa, para essa família. E que nessa manhã o Senhor possa usá-lo, Senhor, como boca do Senhor. Que cada palavra que sair dos lábios dele possam ser impregnadas com tua presença, com teu Espírito, com o fogo do Senhor, e sejamos alimentados, lavados e transformados pelo teu poder através da vida do teu Filho, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. 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 O pastor estava dizendo aqui sobre o encontro com Deus ontem. Certamente. Olha, eu achei que algumas pessoas iam ter que sair carregadas daqui ontem. Mas amém, glória a Deus por isso. Parece que cada palavra que foi dita aqui ontem, cada ministração, o Espírito Santo ia tocando de leve, de leve, de leve. Daqui a pouco já não era mais de leve, já era tó. Tivemos ali no final também a palavra do Pedro, que foi muito esclarecedora. Com um toque ali de diversão, mas sempre com aquele espírito presente, com a presença do Senhor aqui em nosso meio. Então assim, foi bênção do começo ao fim. Fale pro teu irmão que está do teu lado aí, ó, não se preocupa não, no próximo você vem. Aleluia, no próximo com certeza nós estaremos aqui de novo, aleluia. Ontem nós falamos alguns temas ao longo do dia, e o Senhor tem falado comigo durante toda essa semana sobre o encontro com Deus, sobre as ministrações, sobre as palavras que foram ditas. E ontem foi levantado um questionamento aqui, se você sabe qual que é o seu propósito aqui nessa terra. Eu sei que alguns ontem estavam talvez não tão confiantes quanto ao propósito, mas eu sei que no final do dia eu acredito que Deus deve ter dado aquela chacoalhada e deve ter dado aquela: você foi feito para isso. Esse é o teu propósito aqui nessa terra. E hoje eu quero trazer uma palavra aqui para vocês, que o tema diz assim: vivendo a vontade de Deus. O que a gente pode concluir assim como uma introdução, como uma breve introdução sobre isso, é que viver a vontade de Deus não se trata apenas de seguir regras. É claro que existem regras, sim. Nós temos algumas coisas que nós devemos levar em conta, alguns pontos principais da nossa vida, da nossa caminhada cristã, sim. Mas não se trata apenas disso. É mais do que isso, é você cultivar um relacionamento com Deus, dia após dia. Sabe, quando a gente aprende a confiar nele, quando a gente aprende a obedecer e alinhar a vontade dele com a nossa vida, isso é maravilhoso. Viver a vontade de Deus é o caminho para uma vida plena. Não sei se você sabe, mas a sua eternidade, a sua vida eterna, ela já começou. Começou aqui, nessa terra. A única coisa que nós devemos escolher é onde é que nós vamos querer passar a eternidade. Ou seja, com Ele. Espero que com Ele. A gente vai ver aqui mais para frente, aqui, que lá em Romanos 12, 2, por exemplo, diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Desde o começo da criação do mundo, desde o começo da criação do homem, da humanidade, a vontade dele sempre foi boa, perfeita e agradável. E a pergunta comum que a gente pode fazer nesse momento: qual é a vontade de Deus para a nossa vida, para a minha vida? A Bíblia ela afirma, que a gente já acabou de ver aqui, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Só que o desafio do cristão, que essa é a parte mais difícil, que eu acho que pega com todo mundo, é você conseguir descobrir qual que é essa vontade, você conseguir compreender e viver essa vontade. Em qual estágio você está? Você já descobriu qual que é a vontade de Deus para a sua vida? E se você já descobriu, eu sei que eu fui feito para adorar, para poder levar a palavra de Deus adiante, para poder viver numa eternidade com Ele, eu já descobri que é isso. Mas você já compreendeu como que você faz para viver isso? E se você já compreendeu, você vive isso? Entende? Existem vários estágios que a gente tem que parar para pensar, tem que parar para analisar e ver qual que é o rumo da vida que a gente está tomando. Como é que tá a sua vida hoje?
Em qual desses estágios você se encontra, sabe? O texto base aqui em Romanos 12, eu vou ler aqui agora para vocês, é Romanos 12, os versos 1 e 2. Não sei se você vai querer projetar ali, pessoal, mas é Romanos 12, 1, 2. Diz assim: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Essa é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Uma das coisas que me chama a atenção aqui é que a palavra de Deus fala para nós nos apresentarmos como um sacrifício vivo. É você se oferecer a Ele, a sua vida completa, o seu trabalho, os seus estudos, a sua família, a sua casa, as suas finanças, tudo. É você se oferecer como sacrifício. Pai, eis-me aqui, estou aqui. Para onde que o Senhor quer que eu vá? Esse é um dos primeiros pontos. O segundo, não se conformar com esse mundo. A palavra de Deus fala ali, no texto que a gente acabou de ler. Não se conformar com o mundo. Tem muitas pessoas que parece que já se acostumou, né? A gente falou muito sobre isso ontem aqui também. Porque nós sabemos que nós vivemos no mundo caído, no mundo que há enfermidade, no mundo que há traição, no mundo que há morte, no mundo que há miséria. Nós vivemos no mundo. É só você ligar a televisão, é só você pegar o seu celular ali, o seu telemóvel, e você vai ver isso. Esse é o mundo que nós vivemos. Mas essa não é a vontade de Deus para a nossa vida. Ele quer que nós vivamos uma vida plena. Por quê? Nós acabamos de ler. Ele quer uma vontade boa, perfeita e agradável. Aí eu te pergunto, você está vivendo essa vontade de Deus boa, perfeita e agradável? Como é que está a tua vida hoje? Uma coisa eu posso te dizer, nós até comentamos na célula essa semana, nós falamos acerca desse tema também. Se você não está vivendo uma vontade boa, perfeita e agradável, com certeza a culpa não é de Deus. Porque Deus, Ele é perfeito. Então é um ponto que nós precisamos observar na nossa vida. Outro ponto aqui, que essa palavra que a gente acabou de ler também traz, que nós devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. Nós vimos ontem que todo pecado ele começa onde? Primeiro aqui. Depois ele vai para o coração e termina no ápice de você cometer o ato ilícito ou o pecado em si. Nós falamos ontem acerca de Adão e Eva, que o pecado começou no coração dela, quando a serpente veio e colocou a dúvida sobre a palavra de Deus. Mas será mesmo? Será que realmente Deus não se enganou, Eva? Será que Deus... talvez se você comer o fruto, você vai ficar tão inteligente, tão grandiosa quanto ele? Será? Então, primeiro o pecado começa aqui, na dúvida. Depois ele vem para o coração e depois você comete o ato em si. Agora, se nós nos apresentarmos como sacrifício vivo, nós não vamos se conformar com o padrão desse mundo que a gente acabou de ver. E se a nossa mente for transformada, blindada através da palavra dele, a soma disso tudo, nós experimentamos a vontade dele. Eu sei que é fácil dizer, é fácil falar aqui. É difícil a gente viver isso, né? Isso é complicado demais, parece que, nossa. Mas como que eu vivo a vontade de Deus? O primeiro ponto que a gente pode dizer aqui é que a vontade de Deus ela é conhecível. Eu não lembro, certa vez, eu não lembro se foi o Gabriel, se foi o pastor Danilo, eu já não me recordo mais, que trouxe um exemplo aqui numa pregação, e isso me chamou a atenção. Que Deus, você que é pai, você vai entender isso que eu vou dizer. Você já brincou com o seu filho quando ele era pequeno, daquela brincadeira? Achou? Já brincou? Achou? Deus, ele faz exatamente isso com a gente. É como se Deus, ele tivesse escondido atrás de uma cortina. A cortina está aqui, só com os pés de fora. Você sabe que ele está ali. Sabe, ele está se escondendo de você, mas ele quer ser encontrado. Por isso que os pés dele ficam de fora. Ele quer ser encontrado. E onde é que nós encontramos a palavra de Deus? Na palavra dele, na Bíblia, na oração e através do Espírito Santo. Outro ponto que nós vimos ontem aqui, que nós falamos muito acerca disso, é que o Espírito Santo está dentro de nós, ele está dentro de você. Deus, ele quer ser encontrado. Ele não está escondido.
Muitas vezes as pessoas falam, mas onde será que está Deus? Cadê Deus? Por que a minha vida é assim? Por que tem tanta miséria no mundo? Por quê? Por quê? Por quê? Quando a gente parar de perguntar por quê e tentar procurar falar com Ele através da palavra, através da oração e através do Espírito Santo, você vai ver que as portas do céu vão se abrir para você. Isso é uma verdade. E não sou eu que estou dizendo isso. A palavra de Deus garante isso. E deixa eu te falar. Deus, Ele não é um Deus de mentiras. Tudo que Ele fala se cumpre. Tudo o que Ele falou até hoje se cumpriu. E não há evidência contrária que vá contra a palavra de Deus. Por isso que eu creio que tudo que está na palavra de Deus vai se cumprir. E Jesus está voltando. Nós falamos muito acerca disso ontem também, que vai chegar um tempo em que nós vamos procurar a palavra de Deus, nós vamos procurar o Espírito Santo, e Ele não vai mais estar disponível aqui nessa terra. Misericórdia, eu não quero estar aqui quando isso acontecer. Imagina você clamar por Deus e você não ouvir a voz dEle. Imagina você tentar buscar a palavra dEle e você não conseguir falar com Ele. Imagina. Há um ditado popular que diz, que traz uma certa verdade: se é difícil com Deus, imagina sem Ele. É impossível. É impossível. Primeiro ponto que a gente viu aqui na palavra, que a vontade de Deus é boa. Lá em Jeremias 29, se você quiser abrir aí na sua Bíblia para acompanhar, Jeremias 29, no verso 11, traz uma palavra bem reveladora para nós aqui acerca disso. Que a vontade de Deus é boa. Jeremias 29, 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de lhe dar-lhes esperança e um futuro. A Ju trouxe uma palavra ontem aqui que foi sensacional. A Ju falou que, você imagina, você vai ter um filho e você vai fazer uma programação para a vida desse filho. O meu filho, quando ele tiver 12 anos de idade, né, Ju? Ele vai entrar para as drogas. Aí quando ele tiver 15 anos, ele já vai ser o rei do crime. Aí meu filho, com 17 anos, ele vai fazer um filho e uma menina e vai fugir. Você acha que Deus faria um plano desse para mim, para você, para a nossa vida? Claro que não. Porque a vontade dele é boa. Mais uma vez, se você não está vivendo a vontade boa de Deus, a culpa não é de Deus. Desculpa, eu sei que é duro a gente ouvir isso. Mas a culpa nunca é de Deus. Deus, Ele deseja o bem eterno para nós. Às vezes, o bem, ele não parece no momento. No momento você não percebe. Mas isso produz frutos duradouros. Cada fase da nossa vida que a gente passa, cada dificuldade, é uma preparação para algo maior que vai vir depois. Isso eu creio, com todas as minhas forças, eu creio nisso. Não tem como você dizer que é de Cristo, você falar que segue os mandamentos dele, falar que você ama ele, só que na hora da dificuldade, a primeira coisa que você faz é: por que, Deus? Eu não sei se você já teve a curiosidade de pesquisar, de estudar acerca desse assunto, mas você já teve a curiosidade de ver como que foi o final da vida de cada um dos apóstolos de Cristo? Todos eles morreram de formas brutais, com exceção de João, né, que morreu, que a Bíblia não relata, não temos nada historicamente comprovado, que ele morreu de velhice mesmo. Todos os demais morreram de uma forma cruel. Alguns na miséria, alguns crucificados, alguns foram empalados, alguns foram decapitados, enfim. Tudo em prol da palavra de Deus. Aí eu te pergunto, o que será que esses homens viram que nós não vimos? Você é capaz de morrer em causa, em prol do Evangelho, em prol da vontade de Deus? Você seria capaz? Mas seja sincero, pensa com você aí. Você seria sincero? Você faria tudo em prol do Evangelho? Ou você faria igual Pedro, negar ele 3 vezes antes do sol se pôr, do galo cantar? Eu sei que é difícil. Mas se nós não falarmos isso, o Evangelho é incompleto. É muito fácil eu vim aqui falar para vocês: Jesus te ama, tudo vai ficar bem, a sua vida, você é lindo, maravilhoso. Sim, nós somos lindos e maravilhosos. Isso, Gabriel. Nós somos lindos e maravilhosos porque nós nos encontramos com Ele e temos o Espírito Santo dentro de nós. Mas isso não quer dizer que a sua vida vai ser fácil. Isso não quer dizer que você não vai ter dificuldades. Isso não quer dizer que você não vai passar aperto financeiro. Isso não quer dizer que você não vai discutir com a tua esposa. Isso não quer dizer que o seu filho não vai dar trabalho na escola. Não. Mas como que você vai reagir a tudo isso? A primeira pergunta que nós devemos fazer é: como Cristo agiria acerca disso, acerca dessas dificuldades?
Seguir a vontade de Deus, queridos, ela pode significar, e significa renúncia das nossas próprias vontades. Só que eu sei que lá no final isso vai resultar em uma paz e esperança. Não só no final, mas no presente também, porque é impossível você colocar a sua cabeça no travesseiro e saber que você está vivendo em pecado. É impossível. Recentemente, eu até compartilhei na célula que recentemente eu e a minha esposa, nós tivemos uma discussão em casa, né, amor? Nós discutimos. Só que nem por isso eu deixei de vir no culto. Nem por isso eu deixei de fazer a célula. Nem por isso eu deixei de fazer uma devocional. A culpa não é de Deus, a culpa é minha. Entende? Isso só prova o quão imperfeitos nós somos e o quanto nós precisamos dele. O importante, claro, às vezes não começa bem, mas o importante é como termina. Como que vai terminar essa situação? Será que é só eu que brigo com a minha esposa? Será? Acho que ninguém mais aqui. Todo mundo tem cara de santo aqui, né? Mas eu te amo, amor. Outro ponto que nós vemos aqui. Nós já vimos que a vontade de Deus ela é boa. A vontade de Deus ela é perfeita. Salmos 18:30 também revela uma outra afirmação sobre essa palavra que nós estamos trazendo hoje aqui. Salmos 18:30 diz assim, ó: Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. A sua vontade, a vontade dele não tem erros, não tem falha. Desde a criação do mundo ele já tem um plano para nós. A vontade dele é perfeita, não existe erros. Mesmo quando nós não compreendemos o porquê de certas direções, nós podemos confiar que no final tudo vai dar certo. Se você estiver vivendo a vontade dele, no final vai dar certo, querido. Às vezes você está em busca de um emprego melhor, em busca de uma casa melhor, em busca de um carro melhor, ok, não tem nada de errado com isso. Desde que isso não seja o objetivo e o foco principal da sua vida. Mas não há nada de errado com isso. Outro ponto que nós vemos aqui, que a vontade de Deus ela é agradável. Mais um salmo. Salmos é um livro fantástico, né, gente? Salmos 40. Salmos 40 no verso 8 diz assim, ó. Salmos 40 no verso 8. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Isso aqui é revelador para nós, porque à medida que nós conhecemos a Deus, o nosso coração ele se alinha com o dele. Muitas pessoas, elas não, por exemplo, muitas pessoas não conseguem acordar cedo para vir no culto, mas conseguem acordar cedo para poder sair de férias com a família. As pessoas, às vezes, não conseguem entregar uma oferta na igreja, o dízimo, mas conseguem gastar todo o seu salário com coisas inúteis. Onde que está o teu coração? Onde que está o meu coração? Quando nós seguimos a vontade dele, o que antes parecia sacrifício passa a ser a vontade, prazer e realização. Você não acorda cedo como obrigação para vir no culto, mas você acorda cedo para vir no culto porque eu vou cultuar o Deus que me deu o fôlego de vida, eu vou cultuar o Deus que morreu por mim, eu vou cultuar o Deus que me deu uma vida eterna na eternidade, eu vou cultuar o Deus que me deu um emprego, eu vou cultuar um Deus que me dá alimento todos os dias. Isso é motivo de alegria, não é sacrifício. O sacrifício ele já fez lá na cruz por nós. Sabe, isso me causa confusão às vezes, eu não consigo entender. E confesso que eu já fui assim no passado. Só que a sua mente, ela só vai transformar, ela só vai mudar quando você tiver um encontro verdadeiro com Ele. Você já teve um encontro com Ele? Eu sei que ontem nós tivemos aqui, muitas pessoas tiveram esse encontro, mas você já teve esse encontro com o Senhor? A ponto de você mudar a trajetória da sua vida, falar, não, estou indo por aqui, não, por aqui está errado, é por aqui que eu devo ir. Isso já aconteceu com você? Isso é revelador. Sabe? Certa vez lá no Brasil, eu estava realmente focado no trabalho e a minha vida era trabalhar. Já contei esse testemunho na célula algumas vezes. O foco da minha vida era trabalhar. E realmente eu consegui um bom emprego, eu consegui algumas promoções, eu comecei a subir na vida lá no meu emprego. Só que a minha família estava... E o meu relacionamento com Deus também estava zero. Por quê?
trabalhava de domingo a domingo. Teve ocasiões em que eu passei Natal todo trabalhando, porque eu estava de plantão, enquanto a minha família estava lá na sala comemorando, eu estava lá trabalhando, longe dos meus filhos, longe da minha esposa, dos meus pais, enfim. Será que essa era a vontade de Deus para mim? Chegou um ponto que eu fiquei doente, cheguei até ser socorrido, fui no pronto-socorro porque eu estava trabalhando demais. Isso era a minha vida, e meu casamento não estava indo muito bem naquela época. Foi aí que eu tive uma revelação. Eu falei, não, pai, eu não posso continuar assim. Eu lembro até hoje que era um dia da semana, eu me ajoelhei no escritório onde eu estava a trabalhar em casa. Falei, pai, não dá. Não quero mais isso para minha vida. Me dá uma direção, me mostra o que eu devo fazer. Me mostra. Eram quase 14h. No outro dia, 14h, eu recebo uma ligação. Um amigo meu aqui de Portugal falando, Juliano, tem uma oportunidade de trabalho aqui para você, te interessa? Como que é essa oportunidade? Você vai trabalhar assim, assim. Eu vi que era trabalhar menos do que eu já trabalhava, só que era numa outra terra, longe da família, longe do Brasil. Eu falei, olha, eu não posso te dar uma resposta agora, mas eu preciso conversar com a minha família antes. E tudo se alinhou. Quando você vive a vontade de Deus, as coisas se encaixam, as coisas dão certo. Sabe? É como se tudo foi abrindo ali para colaborar para esse momento que nós estamos vivendo hoje aqui. Quando a vontade de Deus é vivida por você, todas as coisas se alinham. Não quer dizer que é fácil, gente. Não estou falando que é fácil. Eu sei que muitos de vocês também estão longe da família, longe da terra natal, e isso é difícil, eu sei. Lembra que nós falamos no começo? Não quer dizer que vai ser fácil. Mas se for a vontade de Deus, com certeza é a melhor para você, é o melhor para a sua vida. Acerca disso, nós também podemos dizer que existem alguns obstáculos que nos impedem de viver a vontade de Deus. Eu separei alguns aqui, eu sei que existem muitos mais, mas... Por exemplo, conformismo com o mundo, nós já vimos, falta da mente renovada, priorizar a própria vontade, medo de perder o controle, falta de intimidade com Deus. Repare que todos esses pontos aqui, que a gente vai discutir agora, eles estão ligados apenas e exclusivamente com o nosso ego, com a nossa vontade. Conformismo com o mundo é quando a pessoa se acomoda aos valores e padrões do mundo. Aos poucos, ela acaba se afastando dos princípios de Deus. E o que é pior ainda, né? Tem muitas igrejas que estão trazendo o padrão do mundo para dentro da igreja. Isso é... Não sei nem o que dizer acerca disso. Esse conformismo, ele impede a transformação da nossa mente, aquela transformação necessária para você viver a vontade divina. Falta de mente renovada. Sem a renovação da mente, pela palavra e pelo Espírito Santo, nós continuamos com os pensamentos e atitudes antigas, que nos impedem de discernir e obedecer à vontade de Deus. Sabe, o apóstolo Paulo, na Bíblia, fala, quando eu era menino, eu agia como menino, mas agora que eu cresci, eu sou um homem, eu vou fazer coisas de homem. Não dá para você ser menino a vida inteira. Não dá. Sabe, as coisas que você fazia antes da sua conversão, as coisas que você fazia, aqueles hábitos que você tinha, não dá para trazer dentro da igreja. Não dá. Não condiz mais com a sua vida. Não dá. Mas isso não quer dizer também que você não deve vir a Deus. Como você está, venha como você está, e você vai ser transformado dia após dia. Nós falamos também acerca disso ontem, que muitas pessoas esperam se santificar para depois buscar a Deus. Não, eu vou parar de fumar primeiro. Quando eu parar de fumar, eu vou para a igreja. Ou eu vou parar de beber primeiro. Na hora que eu parar de beber, eu vou para a igreja. Não, venha do jeito que você está. Que com certeza, a partir do momento que você entender a vontade de Deus para a sua vida, essas coisas vão ficar para trás. Isso vai ficar para trás, porque não vai condizer mais com a tua vida. Aqueles hábitos que você tinha no passado já não fazem mais parte da sua vida diária. Outro ponto, priorizar a própria vontade. Colocar os nossos desejos acima da vontade de Deus, isso nos afasta do propósito divino. Sabe, a verdadeira vida cristã, ela exige rendição, obediência ao senhorio de Cristo. Quem é o seu senhor hoje? O dinheiro, o trabalho, a família, o corpo? Tem gente que vive em prol do corpo hoje em dia. É só você abrir o Instagram que você vai ver. O corpo da pessoa é o Deus dela. Outros o dinheiro, outros o trabalho, que era o meu caso.
Outros a família. Não, a minha família é o mais importante. Sim, a sua família é importante, por isso que Deus te deu ela. Mas não pode ser mais importante que Ele. Medo de perder o controle. Tem pessoas que têm o receio de largar tudo para vir para Ele, porque acha que vai... Eu já ouvi dizer assim, vou perder minha vida social. Vou perder os meus amigos, vou perder... Não, traz junto. Traz os seus amigos juntos para Deus, traz eles para a igreja também, que vai ser bom para você e para eles. Sabe, viver pela fé exige confiança em Deus. É você confiar que os planos dele são melhores que os seus e que no final vai compensar. Sabe, outro ponto, falta de intimidade com Deus. Ok, você já está na igreja, você já sabe qual que é a verdade de Deus para a sua vida, você sabe que Ele te salvou, você sabe que Ele morreu por você, que você vai estar toda a eternidade com Ele, mas você não busca Ele, você não ora, você não lê a Bíblia. Isso também nos afasta dele, porque como é que nós vamos aprender a nos relacionar com Deus sem falar com Ele? Seja sincero, né? Eu sei que nem todos aqui tiveram um pai na infância, alguém que pudesse chamar de pai, mas como que você vai criar um relacionamento com o seu pai terreno mesmo, se você não fala com ele? Como que você vai criar um relacionamento se você não tem no mínimo de convivência, você falar, discutir, sabe, você sentar no final do dia e falar, Deus, olha, o dia hoje não foi fácil, mas graças a Deus o Senhor estava lá comigo, senão... É você receber uma bênção de Deus e falar, Senhor, muito obrigado, Pai, obrigado, porque eu sei que isso vem do Senhor. É você pegar a palavra de Deus e meditar e conseguir compreender o que aquilo tem para a sua vida. Você ler a palavra de Deus é a única maneira que a gente tem de nos aproximarmos dele. Essa semana o Adilson me contou, né, Adilson, que você está fazendo um estudo junto com o Danilo sobre a palavra de Deus. Cara, continua, é isso. É você ler a palavra de Deus, é você se aproximar cada vez mais e mais dele. E amém por isso. É isso que Deus quer para nós. Muitas vezes, isso também causa confusão, porque eu já ouvi de pessoas dizer assim, mas Deus não fala comigo, eu não ouço a voz dele. Tá, você já leu a Bíblia? Não li não. Nunca li a Bíblia. Então lê, porque lá vai ter as respostas que você precisa. Tudo que nós precisamos está aqui. Ele já deixou o nosso manual, o nosso guia, para a gente poder ter uma vida plena e viver a vontade dele. Tudo que nós precisamos, gente, tudo está na palavra de Deus. Se você precisa de um emprego novo, está na palavra de Deus. Se você precisa casar, se você é solteiro, a Bíblia te orienta acerca disso. Se você está com problemas de finanças, a Bíblia te orienta o que você deve fazer. Se você está com um problema no trabalho, não sabe como, a Bíblia também diz. Todas as respostas estão aqui. Só que às vezes a gente quer procurar um atalho, quer procurar um jeitinho, e não é bem assim. Não dá. Mas então, como que eu posso conhecer a vontade de Deus para a minha vida? Primeiro, nós já vimos aqui, pela palavra de Deus. Lá em Salmos 119, olha, mais um salmo. Salmo é fantástico, né? Salmos 119, o verso 105, diz assim, ó. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. De novo, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A palavra de Deus, ela nos diz para que direção nós temos que ir. Filho, vai por aqui que vai dar certo. Ela é luz dos nossos caminhos. A Bíblia, ela é e deve ser a principal fonte para conhecermos a vontade de Deus. Não existe outra fonte. Eu sei que nós vivemos num mundo hoje que tem várias religiões, mas não existe outra fonte. A fonte do cristão é a palavra de Deus, é a Bíblia. Ela ilumina os nossos passos e nos mostra o caminho certo a seguir, como uma luz em meio à escuridão. Outro ponto, pela oração. Eu conheço a vontade de Deus através da oração. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, nós não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios de pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Isso aqui está lá em Colossenses 1:9. É através da oração, gente, nós buscamos a direção e comunhão com Deus. Quando nós oramos, nós somos fortalecidos.
Eu sei que muitos podem enxergar isso como um ato de fraqueza, de você... eu sou fraco, eu não sou homem, não vou chorar. Tinha cada marmanjo chorando ontem aqui, gente. Ainda bem que não foi filmado. Ainda bem, fica só entre nós aqui. Não é o que acontece no encontro com Deus, fica no encontro com Deus. Aleluia. Mas isso não quer dizer que você é fraco ou que você é vulnerável, não. Isso quer dizer que você está submisso à vontade de Deus. Nós já falamos, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se a vontade dele é boa, perfeita e agradável, por que nós resistimos tanto em viver a vontade dele? Por quê? Outro ponto. Pelo Espírito Santo, nós já falamos aqui. João 16 também revela uma palavra poderosa para nós. João 16:13. João 16:13 diz assim, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Sabe, gente, o Espírito Santo, ele habita em nós e ele é o nosso guia. Ele nos conduz em verdade, nos alerta contra os erros e ele nos diz, é como se fosse, sabe, aquele sinalzinho vermelho, opa, não vai por aqui. É o Espírito Santo falando para você. Às vezes a gente está indo, vou fazer isso aqui, daí você, pera lá, Espírito Santo está ali dentro, ali eu te falando, filho, não vai por aqui, vai dar errado. E muitas vezes a gente acaba indo porque somos teimosos. Você que é pai, você sabe que muitas vezes os filhos, eles teimam. Não, né? O seu não. Muitas vezes os filhos, eles querem ir por um caminho e você fala, filho, não, filho, você vai se machucar. Aí o filho vai, se machuca. Uma vez, quando meu filho era pequeno... Mas ele era pequeno, ele não vai lembrar disso. Ele tinha uns 3 aninhos, ele tinha o costume de subir na ponta da cama para tentar ficar ligando e desligando o interruptor. Toda vez que ele fazia isso, eu ia lá, eu tirava ele, colocava no chão, filho, não faz isso, você vai se machucar. Eu fiz isso acho que umas 8 vezes, aí cansei, falei, tá bom, vai, se machuca. Caiu, fez um galo aqui na cabeça aqui. Nunca mais ele fez isso. E a nossa vida cristã muitas vezes é assim também. Às vezes Deus fala, filho, não faz isso. Filho, não vai por aqui. Filho, não assiste esse vídeo. Filho, não pega isso porque não é seu. Filho, não, esse emprego não é para você. Filho, não. E muitas vezes nós vamos contra a vontade de Deus. O que acontece? A gente sai com um galo na cabeça. Sabe por quê? Porque nós somos teimosos em não querer ouvir a palavra dele, não querer ouvir o Espírito Santo, aquilo que ele tem para nós. Mas é uma realidade isso. Outro ponto. Pela paz no coração. Isso daqui, por um certo tempo, foi um pouco difícil de entender isso daqui, mas lá em Colossenses 3,15, isso talvez fique bem claro para nós. Colossenses 3,15. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. A paz de Deus, ela serve como um árbitro para nos ajudar a tomar decisões. Quando nós estamos alinhados com a vontade de Deus, nós sentimos uma paz que confirma as nossas decisões. Isso é fato. Se você estiver em paz com Deus, para fazer uma mudança de um país para outro, se você estiver em paz, querido, está em paz. Ele é o árbitro. Nós falamos isso também, tem um tópico no nosso curso de CME, aqui da IBAV, que fala sobre isso. Tem até uma matéria que é bem específica, e eu até recomendo, se você ainda não fez o CME, faça, que isso vai ser bênção para a sua vida e para a sua família. Tem uma matéria que nós falamos sobre isso. Você está em paz, querido? Será que se eu fizer isso aqui, você vai ficar bem? Você vai conseguir dormir bem depois de você ter feito tal coisa? Se a resposta for sim, ok, faça. Não? Então, opa, um sinal de alerta. Alguma coisa não está certa aí. Outro ponto que nós podemos trazer aqui.
pelos conselhos sábios. Provérbios 11:14. Nós já falamos sobre esse provérbio aqui. Provérbios 11:14 diz assim, ó: sem diretrizes a nação cai, o que a salva é ter muitos conselheiros. Buscar orientação de pessoas espiritualmente maduras, isso muitas vezes pode nos ajudar a tomar decisões na nossa vida. E eu não estou falando que nós devemos sair contando a nossa vida para todo mundo, não é isso. Não é isso. Nós devemos nos preservar, sim, é verdade. Mas sabe, você ter aquele irmão espiritual, aquela pessoa que você confia, que você sabe que é mais madura e que tem mais tempo de convivência com a palavra de Deus, e você chegar para ele e falar assim: irmão, o que você acha de eu fazer tal coisa? Qual que é a sua opinião sobre isso? Mais uma vez, não é você sair contando a sua vida para todo mundo, mas é você saber que a palavra de Deus nos garante que sem diretrizes uma nação cai. O que a salva é ter muitos conselheiros, mas conselheiros focados na palavra de Deus. Consegue perceber isso, entender onde eu quero chegar com isso? Alguns exemplos bíblicos que nós podemos tirar aqui sobre a vontade de Deus. O próprio Jesus no Getsêmani. Lá em Mateus 26:39, não seja como eu quero, mas como tu queres, Pai. Mesmo diante da dor, do sacrifício que ele saberia que ele teria que suportar, Pai, que seja feita a tua vontade, não a minha. Jesus, ele se submeteu à vontade do Pai. Nesse exemplo aqui, ó, nós vemos que ele ensina que obedecer pode exigir renúncia, sim. Mas é o caminho de uma verdadeira vida com propósito. Esse é o nosso propósito aqui nessa terra. Outro exemplo, Paulo, na sua missão, ele enfrentou várias prisões, sofrimento, dor. E mesmo assim, lá em Atos 20, nós podemos ver isso. Paulo, ele seguiu a vontade de Deus com coragem, mesmo sabendo que enfrentaria prisões e sofrimentos. Ele demonstra que viver para Deus vale muito mais do que conforto pessoal. Sabe, ele teve esse entendimento. Foi tão forte esse entendimento na vida de Paulo que tudo aquilo que ele viveu antes, ele considerou como lixo. Ele falou: não, isso aqui para mim não... O que vale mesmo é estar na presença de Deus. Outro exemplo, Jonas. Você conhece a história de Jonas, foi engolido por um grande peixe, enfim. Ele resistiu à vontade de Deus. Falou: não, pai, não vou fazer isso que o senhor está mandando, não. Vou para cá, não quero. Lembra do galo na cabeça? Então. Jonas, inicialmente, ele resistiu à vontade de Deus e sofreu as consequências. Após passar por uma experiência difícil, ele aprendeu que obedecer a Deus é sempre o melhor caminho. Se ele tivesse obedecido desde o começo, ele não teria passado por todo aquele sofrimento que ele passou, de ter ficado dentro do peixe, ter sido vomitado depois. Não. Sabe, às vezes, hoje eu e você, alguns de nós aqui estamos vivendo dentro de um peixe. Por quê? Porque não estamos seguindo aquilo que Deus quer. Só que assim como Jonas, mesmo se você estiver vivendo dentro de um peixe hoje, claro que isso é simbólico, né, gente? Se você estiver vivendo dentro de um peixe hoje, Deus, ele pode consertar o rumo da sua vida, desde que você queira. Todos esses exemplos que nós vimos aqui, existem vários outros na Bíblia. É só a gente pegar ali para ver, tem vários. Esses exemplos, eles mostram que seguir a vontade de Deus exige 3 coisinhas: fé, obediência e às vezes sacrifício, sim. Só que no final, isso sempre nos dá crescimento, porque o cumprimento do propósito divino é sempre melhor para nós. Outro ponto, a luta entre a minha vontade e a de Deus. Lá em Lucas 9:23 diz assim, ó, Lucas 9:23. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Sabe, negar a si mesmo é necessário para você seguir Jesus, porque muitas vezes, queridos, vai acontecer, você vai ter que tomar algumas decisões na sua vida. Muitas vezes você vai ser convidado para um churrasco no domingo, 10 horas da manhã. E aí? Muitas vezes você vai ter um convite, quinta-feira, 8 horas da noite, para participar de um aniversário, na hora da célula. Algumas vezes vão aparecer oportunidades de você gastar o seu dinheiro com coisas que você não precisa. E daí? Isso é renunciar a si mesmo. Falar: não, pai, a minha vontade é essa, mas eu vou seguir a sua, que eu sei que é melhor.
Há um conflito dentro de nós, um conflito entre a carne e o espírito. Isso é fato. Isso é uma luta diária, não é alguma coisa que você toma uma pílula e pronto, resolveu todos os meus problemas. Não, é uma decisão diária. Você já acorda com essa luta dentro de você. Eu sei, porque eu também sou humano. A nossa natureza humana, a nossa carne, ela luta contra o Espírito de Deus que habita entre nós. Esse conflito interno, ele é diário, ele é real e ele exige vigilância e dependência do Espírito para vencermos os desejos que nos afastam de Deus. Outra palavra que fala acerca disso está lá em Gálatas. Isso aqui é revelador. Gálatas 5,17 diz assim, ó: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Sabe? É claro que é agradável estar no churrasco 10 horas da manhã no domingo. Eu gosto. Gabriel, um churrasquinho vai bem, né? Aleluia, a gente gosta. Mas é você saber qual que é a prioridade para a sua vida, para onde você vai, para onde... Lembra? Onde você quer passar a sua eternidade? E quais são os benefícios da gente viver a vontade de Deus, então? Paz interior, direção clara, provisão e proteção, frutificação espiritual. Essa paz interior, ó, lá em Isaías 26:3, eu vou ler rapidinho aqui, porque eu sei que o tempo já está indo embora, né? Aleluia, o tempo está indo embora. Isaías 26:3, tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Outro ponto, direção clara. Lá em Provérbios 3, do 5 ao 6, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. É uma direção clara. Eu sei para onde eu vou. Provisão e proteção. Salmo 23. Todo mundo conhece esse salmo, é maravilhoso. O Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Quando nós entendemos essa verdade, que nós temos essa provisão e essa proteção de Deus diariamente, nós não vamos querer outra coisa, eu só quero estar na presença de Deus. Outro ponto, frutificação espiritual, isso é um benefício também. Lá em João 15:5, revela isso para nós, João 15:5. Eu sou a videira, Jesus falando, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se nós estivermos desconectados dele, de Jesus, nós somos infrutíferos. E aqui já entra uma outra verdade que nós já falamos várias vezes acerca desse tema também. Nós não vamos para o céu pelas nossas obras, porque nós vamos pela fé mediante Cristo, que é o nosso Salvador. Mas é impossível a gente ir para o céu sem as nossas obras. Então, se você quer conhecer um cristão, olha para as obras dele. Olha para os frutos dele. Quantas pessoas você falou de Jesus essa semana? Quantas vezes você perdeu a paciência essa semana? Quantas vezes você falou palavras que desagradam o Senhor essa semana? Isso tudo vai contra o nosso ego. Eu sei que não é gostoso de ouvir, porque o nosso ego está ali, é a luta contra a carne, não é bom de ouvir isso, mas isso é revelador. Isso não quer dizer que a gente não vai errar. Claro que a gente vai errar, nós somos imperfeitos, nós precisamos dele dia após dia. Mas qual é a minha decisão que eu tomo após eu errar? Pedir perdão, esse é o caminho, pedir perdão. Lá em João 14:21 diz assim, eu já estou quase acabando, tá, gente? João 14:21, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me revelarei a ele.
Esse texto nos mostra que a obediência demonstra amor a Deus. Quem obedecer será amado pelo Pai e terá intimidade com Ele. Sabe? Eu amo a Cristo. E muitas vezes eu sei que não é fácil. Às vezes eu tenho que abrir mão de algumas coisas para poder estar aqui. Ontem mesmo, sabe, o evento que nós tivemos aqui, não foi fácil, foi difícil. Pensa numa semana atribulada. Um corre atrás do mercado para comprar outra coisa, o outro traz aqui, o outro instala a máquina, o outro vem e faz isso, o outro prepara a palavra, o outro faz o ensaio aqui do louvor, o outro faz o ensaio do teatro, o outro vem, o outro chega atrasado, o outro não vem, o outro tropeça e cai. Ui! Não foi fácil, mas é a vontade de Deus. Se é a vontade de Deus, compensa, gente. Vai firme, que vai dar certo. A vontade de Deus não é algo distante, é um relacionamento diário, contínua e acessível. Acho que eu queria pedir para o ministério, acho que dá para subir já o louvor. Enquanto isso, eu queria fazer algumas perguntinhas aqui, ó. Só para a gente poder encerrar. Você tem vivido a vontade de Deus ou a sua vontade? É para a gente pensar. Há áreas onde você ainda resiste em obedecer? Sabe, muitas vezes nós pegamos algumas áreas da nossa vida, nós colocamos dentro de uma caixinha assim, ó. E fala, não, pai, aqui não, aqui deixa que eu cuido. O resto o Senhor cuida, mas isso aqui pode deixar que eu cuido. Errado. Ontem nós falamos sobre Deus. Deus já sabia que Adão e Eva tinham pecado, porque Deus sabe todas as coisas, amém? Deus sabe todas as coisas. Só que quando Adão e Eva pecou, a primeira pergunta que Deus fez para eles foi o quê? Por que você fez isso? Não. Foi, Adão, onde você está? Cadê você? Porque desde o princípio, Deus estava mais preocupado em manter um relacionamento íntimo e sincero com o homem do que julgar ele. E hoje Deus está perguntando para você, querido, onde você está? Deus não está aqui para te julgar, Ele está aqui para manter um relacionamento íntimo e sincero com nós, com você. Ele deseja essa comunhão, Ele quer guiá-lo dia após dia. Amém? Queria que vocês colocassem de pé então, vamos orar. E logo depois a gente vai cantar uma canção aqui. Deus, muito obrigado, ó Pai, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado por cada revelação que o Senhor trouxe a nós hoje aqui. Que nós possamos, ó Pai, ao longo da nossa vida entender, ó Pai, qual que é o verdadeiro propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Sabemos que muitas vezes não é fácil tomar as decisões corretas, mas sabemos que se seguirmos a Tua vontade, no final vai ser melhor para nós. Graças te damos, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, pelo Senhor ter morrido naquela cruz, ó Pai. Pelo Senhor, ó Pai, ter entregue o Seu Filho por amor a nós. Ajuda-nos, Pai, dia após dia, a viver a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Pai. Em nome de Jesus, Pai.